deixa muito medo. Olá pessoal, eu sou a Maria E eu assumo. e no vídeo de hoje a gente escolheu alguns livros que vão trazer aí um medinho pra nós. Pensando aí na nossa semana, né, de Halloween, a gente resolveu trazer, né, esse vídeo com alguns livros que a gente já leu, que a gente gosta e que tem tudo a ver com essa época, né, amiga? É isso mesmo. Nós não costumamos nos assustar muito com livros, né? Pelo menos eu, é difícil, a Maria também. Depende. Mas tem alguns livros que têm uma temática, às vezes, que é tão forte, que trabalha temas, né, assim, que nos fazem refletir e pensar tanto que eles são assustadores. E dá um medinho, você vai Que ficar dá um sozinha, você fala, oxi. Você lembra dele e fala, gente, imagina se isso acontecesse. Então nós pensamos em trazer aqui algumas opções aí para 31 de outubro, Halloween, para você ler, para dormir com aquele medinho gostoso. E o primeiro deles é O Cemitério, do Stephen King. Olha, pessoal, esse livro ele trabalha aí uma temática muito interessante, que nos faz refletir muito e é assustador pensar sobre. Eu já li esse livro em vários momentos da minha vida e em cada um desses momentos ele teve um certo peso e um certo significado para mim. Ele fala a respeito de luto, de perdas e te faz pensar em tantas coisas que ele te deixa um pouquinho assustado. Só para recapitular aqui, o que é esse livro Cemitério do Stephen King? Uma família se muda para uma cidadezinha do interior, ele é um médico, a esposa fica em casa cuidando das crianças e essa família mora próximo a um cemitério de animais. E é onde tudo começa, porque este cemitério tem algumas lendas, algumas superstições acerca dele. E a história ela começa a desenrolar por aí. E o que acontece nesse livro é assustador. Essa última vez agora que eu li, inclusive junto com a Maria, eu lembro de ficar pensando sobre e pensando nas atitudes do personagem. E o que foi mais assustador foi que quando eu pensava em tudo que ele faz durante o livro, eu pensava assim comigo. E se eu estivesse no lugar dele? Será que eu faria? Pessoal, só leiam esse livro. Eu tenho certeza que ele vai ficar na cabeça de vocês por muito tempo. Sim, com certeza. E o próximo, eu acho que também mexeu com a gente leu junto, inclusive, que é O Bebê de Rosemary, né, amiga? Então, assim, era um livro que eu tinha um receio já, porque tem um filme de terror, né, um livro antigo, acho que é um clássico, né, considerado um clássico, então a gente ficou meio assim. Mas quando a gente leu, eu gostei demais. Só que ele dá um medo, né, que conta a história da Rosemary, né, que é uma mulher casada com um ator, né, que ele tá aí em ascensão na carreira dele, e eles tinham um sonho de morar num edifício lá, num prédio, né, que tinha só as pessoas que tinham uma condição financeira boa, que tinham status aí na sociedade. E aí, a Rosemary acha, né, que a vida dos sonhos dela tá acontecendo, né, tá casada com um moço que tá lá, né, a carreira dele dando certo, e ela engravida, que era um sonho dela. E aí que começa a nossa história, né? Durante essa gravidez, coisas estranhas começam a acontecer com ela. Ela tem um casal de vizinhos, né, que são dois idosos, que assim... Eu tinha muito medo deles. É assustador, daqueles Gente, vizinhos, que é isso? Porque a gente tende, né, a ter essa coisa da ficção, do velhinho, fofinho, né? Não é assim, não. E aí a gente vai entendendo, assim, o que aconteceu, as coisas que estão acontecendo com ela. E é, assim, assustador. Eu acho que a forma com que as cenas são descritas, né, amiga? Acho que dá um, sabe, tipo... Gente, que é isso, né? Então, ele tem essa coisa do bizarro, sabe? Do surreal, mas que também, né, uma viagem, mas também que não deixa de ser possível, né? Se a gente for pensar assim. Mas é um livro também que assusta, né? Que ele deixa um medinho aí. Deixa assim. Nós lemos, até não tem tanto tempo, né? O livro Coraline. A Maria leu um tempinho, já tem um tempinho. Eu já li faz
faz uns 2 anos. Uns 2 anos. Eu li recentemente esse livro. E eu me lembro que a Maria me contou que, né, tinha algumas coisinhas nesse livro que ela achou um pouco assustador. E uma amiga me disse assim, não, pode ler, Su, é tranquilo, é fofo, é bonitinho. E eu só fui ler Coraline. Eu não assisti a adaptação. Eu sei que tem, né, uma adaptação, que é uma animação, e eu não assisti. E eu só fui lendo o livro. E eu ficava esperando a fofura, porque eu fiquei assustada. Eu juro, né, a Coraline é uma menina que mora em uma casa, assim, uma casa bem grande, né? E ela descobre ali uma porta, né, que é uma passagem. E quando ela atravessa por essa passagem, ela entra em uma outra realidade. Nessa outra realidade, ela encontra os seus pais lá. E a mãe que ela encontra... A mãe perfeita. Meu Deus. Eu achei muito assustador. Eu acho que não é aquele livro pra te tirar o sono, que você vai deitar e falar, não vou conseguir dormir. Você sim. Tem uma bendita da mãozinha, que eu ficava imaginando essa mãozinha, eu fiquei com medo, né, de dormir. Eu confesso que eu não fiquei, mas eu me lembro, assim, muito da minha sensação durante a leitura. Sabe aquele estranhamento? Sabe que quando você tá lendo, assim, que você está com o livro, né, nas mãos e você fica olhando, assim, ao redor. E eu achei muito assustador pensar na figura da mãe, na figura do pai, nessa perfeição que a própria Coraline queria tanto dos pais e a forma como ela encontra eles ali. Pra mim foi bem assustador. Sim, né? A mãe, ela me assustava bastante. Quando a Coraline, ela entrava por essa passagem, ela começava a caminhar, eu já ia ficando tensa. Eu acho que é um livro que ele me trouxe talvez mais uma tensão do que um medo, mas eu lia ele meio inquieta. E eu me lembro de pensar, é uma animação, sério, as crianças estão pra criança. Eu lembro da boneca, eu lembro que a sobrinha do meu marido, ela tem medo até hoje da boneca, do desenho, porque ela conta que a mãe dela colocava pra ela assistir, ela fala, eu tinha muito medo. E aí, quando eu li o livro, eu falei, gente, tadinha, né? Tá explicado o medo da menina, porque assim, dá um medo, dá um sustinho aí. E o próximo, né, que a gente vai falar também, é um livro que ele me fez ter, foi o meu primeiro contato com o King, que foi o Misery. Pesado. E assim, ele entra, eu acho que em outras nuances dessa questão do terror, né, amiga? Porque ele conta uma história que não é sobrenatural. E é aí que eu acho que pega essa questão do terror, né? Que ele conta a história de um escritor que é tipo um grande nome, um best-seller, e ele sofre um acidente de carro. E nesse acidente que ele sofre, ele fica preso lá no carro, quem salva ele é uma das suas fãs, né, que é uma enfermeira que tá afastada, mora sozinha, e ela salva ele, levando pra casa dela para ela cuidar dele. A questão é, nesse cuidado, ela quer que ele mude o final de um livro. E ela vai fazer algumas que ela não gostou, ela não concordou com o final do livro. E aí ela vai fazer umas coisas com ele, né, pra ele mudar, pra ele fazer o que ela quer, ela vai questionar, ela vai tentar, né, convencê-lo de todas as formas possíveis e impossíveis. E aí a gente acompanha essa convivência dele. E assim, eu brinco, né, eu falo que eu acho que eu não tenho tanto medo dos livros do King, porque eu comecei por ele, né, então assim, acho que já foi indo, sabe, tipo, você quer começar, minha filha? Toma esse aqui. Eu lembro que foi na pandemia, acho que você lembra. E aí, eu fiquei, tipo, 3 meses pra ler um livro de, sei lá, 400 e poucas páginas, eu acho que ele tem. Não um livro grande do King, ou um It da vida. Mas ele mexia muito comigo, assim, ele me causou sensações físicas, sabe? Ânsia de vômito, suor, sabe, meu coração acelerado, um medo, assim, não por ser sobrenatural, porque não tem, né? Mas um medo de isso é possível, Sim. né? Pegando aí em tempos de internet, Sim. eu pensava isso o tempo inteiro. Então isso não é impossível, isso pode acontecer, isso é muito real. Então assim, acho que ele me deixou com tanto medo da maldade humana, sabe? Sim. Da maldade que as pessoas elas fazem por ruindade, sabe? Aquela Sim. coisa assim. Então, e como o King é muito descritivo, né? Nossa. Ele, gente, olha, eu lembro de algumas cenas até hoje, me dá de novo, sabe? Aquela sensação ruim. Fico imaginando, me dá até ânsia, sabe? Ui,
de pensar assim, se me vê agora, sabe, uma cena. Então, assim, é um livro que ele dá medo. Sim, eu concordo. E penso que do King foi o livro mais aterrorizante pra mim. Porque é isso, ele fala muito sobre a crueldade humana, Sim. sobre até onde o ser humano vai. É muito forte. Vão preparados. E para finalizar, eu vou mudar um pouco o nosso script. Nós tínhamos planejado falar de um livro, mas enquanto estávamos aqui gravando, sabe o que eu lembrei? Que nós terminamos, nós duas, recentemente um livro que a gente foi de forma muito despretensiosa para ler. E as duas ficou com medo. Que é o Outsider, também do King. Ficou bem difícil. Pois é. A gente foi a um livro de investigação. Tem a personagem que a gente gosta. Amamos, tem a Holly, que é uma das nossas personagens Sim. preferidas da vida. E o livro ele se passa, né, em uma cidade onde tem um crime bem macabro e é bem forte a forma como Sim. ele descreve. Sim. Então o detetive começa a investigar, prende a pessoa responsável e são muitas provas que levam, né, o detetive a crer que aquela pessoa ela cometeu sim o crime. Tem pessoas que viram, né, essa pessoa, ele foi filmado, então Digital, tem provas, né? tem digital na cena do crime. Porém, quando começam a investigar a fundo, eles descobrem que essa mesma pessoa que foi acusada do crime, ela estava em um outro lugar no momento em que o crime foi E cometido. tem vídeo, é uma palestra, né, que ele sai, então tem vídeo, tem áudio ele provas. perguntando, né, tem os bares que ele frequentou, então tem tudo. Pois é, então nós vamos embarcando nessa investigação, né? Quem matou, quem foi, por que foi. Porém, no decorrer da história, o King ele traz elementos sobrenaturais. E essa parte do sobrenatural, eu confesso que me deu medo. Eu brinquei com a sua, eu falei que se eu não fiquei, assim, se eu fiquei, eu acho que esse foi o primeiro sobrenatural, né, tirando o Misery, que eu fiquei com medo de verdade. Eu acho que porque ele foi num lugar muito particular também. Porque ele traz uma reflexão sobre uma coisa que a gente escuta desde criança, sabe? Sim. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu fiquei com medo, sabe? Daquele negócio de passar cama, sabe? Eu confesso que Eu fiquei com fiquei. medo, assim, falei, gente, a gente faz isso com criança, sabe? Então, Exato. assim, ele me dava um medinho, assim, eu brinco, né, que às vezes eu tava lendo aqui em casa sozinha, eu falava, não vou ler mais, esperar a marido chegar, a hora que ele chegar eu leio. À noite, teve acho que umas 2 noites, eu te falei, né? Sim. Umas 2 noites que eu ia dormir, que eu lia antes de dormir, e eu, sabe quando você apaga a luz e você fica olhando no seu quarto, tipo, será que eu durmo? Sabe? Assim, dormia, né? Mas assim, me dava medo. Então, eu acho que esse livro também, eu acho que ele enganou a gente, porque a gente pegou ele depois da trilogia do Bill Rodgers, né? Sim. Bill Rodgers. Fala inglês, né? Maravilhoso. Então a gente pegou, e a trilogia do Bill até tem um pano de fundo ali sobrenatural em algum dos livros, mas não me deixou com medo, assim. Aham, Dá, também né? não. O último dá um medinho sim. Mas não é um medo, tipo assim, nossa, essa cena, não. Mas esse, eu acho que como eu achei que ia ser da mesma linha. Eu também. E fui enganada. Fomos surpreendidas, porque ele começa e ele vai até Sim. certa parte dele, muito focado nessa parte da investigação. E depois tem essa virada e assusta, Sim. né? Eu acho que se fosse um filme. Tem uma série, tem a série, tem então, a série. eu acho que deve ser Outsider. pesadinha, né? Assim, sei Eu, lá. eu vi o trailer da série, eu não assisti, mas eu vi o trailer e eu confesso que eu fiquei com medinho. Não assisti, não. Mas e vocês, pessoal? Contem aí pra nós. Tem algum livro que já tirou o sono de vocês, que vocês sentiram medo? Se tiver, contem pra nós nos comentários. E é isso, pessoal. A gente vê vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!